Oi, eu sou a Bia, eu sou programadora e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês todo o processo desde a ideação até a publicação em produção do meu primeiro micro SaaS. Eu trouxe aqui alguns tópicos que eu quero discutir aqui nesse vídeo e compartilhar com vocês um pouco desse processo. Bom, vamos então falar sobre o problema. Desde que eu comecei a criar conteúdo sobre tecnologia e palestrar, eu percebi que existia uma grande gama de pessoas que não conseguiam chegar à etapa de entrevista por ter um currículo ruim. E quando eu falo sobre um currículo ruim, eu não estou falando sobre experiências ou projetos ruins, eu estou falando sobre a construção do currículo de uma forma que não beneficiava os robôs de recrutamento, né? E o famoso ATS, que é o Application Tracking System, que é o formato como os robôs utilizam para fazer esse ranqueamento de melhores candidatos para aquela vaga. E aí, falando um pouco mais sobre o que seria um bom currículo, né? Seria um currículo onde não tem informações desnecessárias, como estado civil, idade, endereço completo. São currículos que não estão em um formato de imagem, como um currículo feito no Canva. Não tem tantos frufrus de design, mas tem ali no máximo uma ou duas cores, uma fonte padrão, uma fonte ali para os títulos e para o nome. E principalmente, um currículo bom é um currículo que tenha palavras-chave que deem match com a vaga que a pessoa está se candidatando. E é por isso que a melhor forma de passar por esses robôs de recrutamento é sempre adaptando o currículo para a vaga que você quer se candidatar. Só que isso é muito chato e também gasta muito tempo para você ficar adaptando um currículo para cada vaga que você fosse candidatar. E foi por isso que a minha ideia era resolver esse problema de uma forma simples e rápida. A ideia da plataforma é: o usuário cria um perfil, preenche ali todo o seu perfil, cola a descrição da vaga que ele quer e pronto, ele tem um currículo totalmente adaptado para ATS e também está pronto para ser enviado e dar match com aquela vaga, aumentando ali as chances de passar para a próxima etapa. E aí, antes de falar um pouco sobre as ferramentas que eu utilizei, eu vou passar rapidinho aqui pelo sistema para vocês verem como que ele funciona. Então, aqui eu tenho um dashboard onde tem um histórico de todos os currículos gerados, a parte do perfil, onde o usuário pode tanto preencher manualmente como importar o currículo dele. E aqui eu tenho a parte de resumo profissional, stacks e todas aquelas seções que a gente tem em um currículo, como experiências profissionais, formação acadêmica e etc. E aí, aqui para gerar o currículo é muito simples. O usuário cola a descrição da vaga, seleciona se quer o currículo em português ou em inglês, e a IA já gera aqui o currículo, e eu vou mostrar aqui para vocês como ele fica. Então, aqui ele tem essa preview, onde também é possível editar o conteúdo dessa preview antes de fazer o download em PDF, porque às vezes tem uma palavra, uma frase ali que a pessoa quer alterar, então eu já deixei essa opção aqui também. E aí ele fica aqui bonitinho já formatado, e quando faz o download também, ele vem já no formato ATS. Eu decidi colocar uma coluna só, porque por mais que eu saiba que tem robôs que já conseguem fazer ali o scan de duas colunas, eu acho que é melhor manter no simples, no básico que funciona e deixar em uma coluna só. Então aqui ele já vem todo formatado e pronto para a pessoa enviar aqui esse currículo para a empresa, para a vaga. Então, voltando aqui nas ferramentas e stacks que eu utilizei. Eu utilizei majoritariamente o cursor para me ajudar. Eu fiz uma espécie de vibe coding, mas eu estava muito próxima ali do código que ele estava criando, então sempre olhando e vendo como que podia melhorar ou fazer algum tipo de refatoração. Uma coisa que eu percebi é que no começo eu estava tentando dar instruções mais completas e ele não teve uma boa performance. O que seriam essas instruções mais completas? Peguei o meu front-end que eu tinha desenvolvido no Bolt, porque assim, gente, agora eu trabalho com back-end, front-end não é pra mim. E aí eu coloquei lá pro cursor e falei, olha, cria o back-end para esse front-end. Só que aí ele se embananou todo, ele não conseguiu fazer. Então eu comecei a dar pequenas instruções para cada endpoint para ele conseguir fazer ali etapa por etapa. E assim, quando eu comecei a fazer isso, eu tive um ganho de produtividade ali absurdo. Foi muito bom usar essa técnica de dar pequenas tarefas e ir acompanhando o que ele estava fazendo. De tecnologias, eu utilizei o Postgres, o TypeScript e o React. Também usei o Vercel e o DigitalOcean para fazer o deploy em produção. Além disso, como inteligência artificial, eu utilizei a API da OpenAI. E aí, alguns desafios que eu tive no desenvolvimento desse produto. O primeiro foi o que eu já comentei um pouquinho, aprender a dar as instruções da melhor forma para o cursor.
Eu acho que é uma ferramenta incrível. Eu já tenho um background de programação, já tenho um background técnico, então talvez isso tenha ajudado também. Acho sim que seja possível uma pessoa sem background técnico fazer algo muito legal, mas eu diria aqui que se você é essa pessoa, tenha cuidado com alguns pontos e pesquise um pouco sobre as melhores práticas de programação. E esses pontos são autenticação, segurança, que são extremamente importantes, e se você não souber dar as instruções de forma correta para o cursor, você pode ter um problema ali futuro no seu produto. E dando um exemplo mais claro sobre isso, eu fiz a parte de login, mas eu não integrei com o Google. Então, a pessoa poderia ir lá fazer o login, ganhar os 2 créditos gratuitos que eu disponibilizo e depois usar outro e-mail para fazer mais logins, porque eu não tinha nenhuma verificação. Então, para resolver isso, eu adicionei uma verificação pelo e-mail, onde a pessoa precisa receber um código e colocar esse código para conseguir criar a conta. Bom, sinceramente, eu não sei se esse tipo de estalo é algo que só pessoas que trabalham com programação teriam, mas é importante estar atento também a esses pontos, as melhores práticas e principalmente questões de segurança e autenticação. Segundo desafio foi adaptar o prompt até o resultado ideal. Eu levei alguns dias, já que eu estava fazendo isso no meu tempo livre, porque eu também tenho meu trabalho CLT. Eu levei alguns dias para chegar no prompt ideal que dava o resultado que eu esperava para o currículo. A melhor forma que funcionou aqui foi ir fazendo tratamentos de dados até chegar no resultado final. Então, ao invés de eu receber a descrição da vaga, jogar para a IA e já pedir um currículo pronto, eu comecei a fazer alguns tratamentos. Então, eu recebia a descrição, fazia um tratamento dessa descrição e aí eu ia montando o currículo por partes baseado nessa descrição. O resultado foi muito melhor dessa forma. E por último, a parte de precificação em plataforma de pagamento. Esse é o MVP, então ainda estou testando as formas de precificação, como o público vai lidar com isso e etc. Mas para mim foi um desafio, porque era o meu primeiro microsas, eu não achei nada no mercado brasileiro para fazer benchmark sobre isso. Eu achei alguns sites, algumas empresas americanas que fazem isso, mas não achei nenhum aqui no Brasil. Então, para mim foi um desafio, e também a plataforma de pagamento. Eu testei algumas, acabei usando a Stripe por enquanto, mas também quero integrar o Pix até para ver ali como que isso funciona. E aí nós chegamos na etapa de lançamento. Eu lancei ele no dia 6/8. E aí agora eu vou pegar aqui meu caderninho que eu fiz algumas anotações sobre as estatísticas. Eu lancei 2 stories falando sobre isso, que eu já estava compartilhando um pouco, e um vídeo no TikTok dando dicas de currículo e no final fazer uma CTA para a plataforma. Nesse dia eu consegui 4 cadastros na plataforma, o que me deixou muito feliz, porque é muito bacana esse sentimento de você tirar uma ideia do papel, colocar em produção e as pessoas começarem a usar. Então foi aí que eu vi, caramba, as pessoas estão começando a usar, foi muito bacana essa parte, apesar de para alguns parecer 4 ser pouco, mas para mim foi algo bem importante, foram as primeiras pessoas que começaram a testar o produto. E aí nos outros dias eu também fiz outros conteúdos para ir divulgando, fiz um carrossel no meu Instagram, fiz uma postagem no LinkedIn também. E aí em 5 dias eu tinha 16 pessoas usando. E aí depois desses 5 dias deu um boom, e em um dia só eu consegui mais 15 pessoas cadastradas lá no site. Atualmente deve estar em torno de 40 usuários. E aí, durante esse processo aqui de uma semana, coisas que eu percebi que eu fui melhorando. Primeira coisa, eu percebi que as pessoas estavam se cadastrando, mas não estavam preenchendo o perfil. E aí eu comecei a me questionar o porquê isso estava acontecendo. E é claro que é um saco ficar preenchendo um currículo em uma plataforma nova. E aí, pensando nisso, eu fui lá e adicionei uma opção de importar o currículo para já preencher automaticamente. Isso aumentou a adesão e as pessoas começaram a utilizar mais e preencher o currículo, então funcionou. Outra coisa é que quando as pessoas começaram a usar, eu fiquei pensando, pô, será que as pessoas estão gostando? Será que estão tendo um bom resultado? E eu fiquei pensando em formas de conseguir ter um feedback disso. E aí eu acabei adicionando uma caixinha aqui onde a pessoa pode dar um feedback, dar uma nota e coloca um comentário. É uma opção já que eu coloquei aí na plataforma, que já vai me ajudar a conseguir coletar alguns insights. E aí, depois dessa semana, eu percebi que eu tinha a plataforma, eu estava divulgando o link diretamente para o cadastro, mas eu não tinha uma landing page ainda. Então, eu foquei em fazer uma landing page e o resultado dela foi esse que eu mostrei no começo do vídeo. Eu foquei aqui em colocar a proposta de valor destacada aqui, que é gerar o currículo personalizado em segundos. Sobre o nome, a vaga vem.
Eu não queria usar um nome genérico em inglês, porque como eu comentei, já tem alguns players que fazem isso, e eu não queria que tivesse aquele atrito de nome, sabe? Então eu quis sim usar um nome em português para dar esse destaque que é um produto brasileiro, e porque eu não queria usar algo muito genérico. Então a landing page ficou dessa forma, achei que ficou bem bacana. Eu usei o cursor também para fazer, mas confesso que aqui eu usei muito mão na massa para fazer o CSS, porque eu achei que era muito mais prático do que ficar pedindo pro cursor arrumar detalhes, né? E aqui no final eu coloco uma CTA, que é para testar grátis, né? Quando a pessoa se cadastra, ela tem 2 currículos gratuitos para testar antes de precisar comprar os créditos ali para continuar usando. E um tópico importante que eu esqueci de comentar aqui, mas eu tô com em torno de 40 usuários, mas ainda não tive nenhuma venda, tá? Isso é importante comentar aqui. Mas, como eu comentei durante o vídeo, é o MVP, eu ainda estou validando a ideia. Eu entendo que é um produto que não é um produto de urgência, então, às vezes as pessoas não compraram no momento, mas em algum momento elas vão começar a se candidatar e elas vão falar, pô, vou usar aquela ferramenta para facilitar a minha vida. Então, eu sei que pode levar um tempo, ainda estou na etapa de validar a minha ideia. Mas é isso, gente. Foi tudo isso que rolou nessa primeira semana de lançamento. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês querem ver mais vídeos aqui sobre esse tema. Também tem outras ideias que eu quero colocar no ar. Então tem bastante conteúdo que eu posso trazer sobre isso. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever, dar like aqui no vídeo e comentar também, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!